Opa, agora sim. Boa tarde, André. Boa tarde, César. Boa tarde, todo mundo ligado aqui na Live do Esporte, na cadeia de rádios da Live do Esporte. Praticamente, André, você quase passou todas as informações. Nós tivemos um treino meio complicado
na manhã de hoje, bastante movimentado, e confesso que o formato é diferente, é praticamente um mata-mata de futebol dentro da classificação, onde nós temos grupo 1, grupo 2, quartas de final, semifinal e final. É igual o Campeonato Paulista, né, André? Praticamente o que nós tivemos aí. Mas enfim, o grid já está aqui completamente formado. Lógico que está para acontecer uma mudança, mas por enquanto a informação que eu tenho é de que Sérgio Sete Câmara vai largar da 16ª posição. Pode mandar o grid, André? Vamos lá, 22 é inclusive número que faz falta na Fórmula 1, 22 carros. Vamos lá então, a pole position é de Stoffel Vandoorne, belga da equipe DS Penske. Ao seu lado na primeira fila larga o português Antônio Félix da Costa da Porsche, ele que também já foi campeão da categoria. Na segunda fila nós temos em terceiro Mitch Evans da Jaguar e Eduardo Mortara, suíço da Maserati. Na terceira fila Nick Cassidy, australiano da Envision, e na sexta posição um estreante, Jake Hughes da McLaren. Na quarta fila o Jean-Henrique Verne da Penske, francês, e na oitava posição Norman Nato, piloto da equipe Nissan. Na quinta fila nós temos Maximilian Ginter da Maserati e Sam Bird, inglês, da Jaguar. Sexta fila nós temos René Rast da McLaren e Sebastian Buemi da Envision. Na sétima fila, Nico Miller, em 13º, da Abit, e na 14ª, Jake Dennis, da Andretti. Na oitava fila, Sacha Fenetraz, francês, da equipe Nissan, e por enquanto, Sérgio Sete Câmara, o brasileiro da equipe NIO. Na 17ª posição, Dan Ticktum, da NIO, e na 18ª posição, então, por enquanto, líder do campeonato, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche. Na 10ª fila, Oliver Rowland, da Mahindra, e Robin Frins, da Abt. E na última fila, 21ª posição para André Lotterer, da Andretti, e na última posição o brasileiro Lucas de Grassi, que sofreu um acidente na classificação agora para amanhã, mas está tudo bem, vai largar com um carro reserva. O Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão da categoria na primeira temporada, 2014-2015, e o Lucas de Grassi campeão na temporada 2016-2017.
Exatamente. Na verdade, o que diferencia é que na corrida de hoje os carros já estão nos colchetes de largada, ou seja, eles praticamente vão largar daí mesmo, viu, André? Mas pode ser que mude a regra, a gente não sabe ao certo, mas vamos dizer assim, a rotina da Fórmula E é essa, não tem a volta de apresentação, é direto à largada. O nosso querido Jefferson Firmino, da Rádio Timblerson, um abraço, Jefferson. Olá, boa tarde, Fernando e André. É isso aí, Jefferson. Todo mundo ligado aqui com a gente e agradecendo você que nos acompanha pela Rádio Timblerson, pela Rádio Nova Geração e também pela TV Shalom. Aí, já se preparando para o grid de largada. E sai de câmera torcedor do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está fazendo aniversário hoje, né? 16 anos de história, né? Maiores que o nosso futebol, né, nacional. Aí o restante da galera do grid, né? Aí também para essa prova de hoje, né? São 2 brasileiros, são 1, 2, 3, 4, 5 inglesas ou Grã-Bretanha, né? Como a gente costuma dizer. André, diga. Desculpa interromper. Gente, muito boa tarde. Pedimos perdão pelos problemas técnicos que nós tivemos. Estamos falando ao vivo pela cadeia de rádios da Live do Esporte, Rádio Timblerson, Rádio Nova Geração e TV Shalom para o E-Prix do Brasil de Fórmula E. Nós tivemos problemas técnicos e agora sim, André, em definitivo.
Ah, tá. Muito obrigado. Então nós temos aí o Sambide aí, 4 ingleses da Grã-Bretanha. Temos também um português, um belga, 3 suíços, um australiano, 3 franceses e 4 alemães, né? 4 alemães. André, o prefeito de São Paulo. Opa, vamos lá, vamos ouvi-lo. É a chegada da Fórmula E ao Brasil e a cidade de São Paulo é responsável por receber, por acolher a modalidade. Qual que é a importância desse evento, prefeito, para gerar economia, para movimentar mesmo mais empregos? Quantos empregos foram gerados aproximadamente, direta ou indiretamente, graças a esse evento? Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a Band por estar sempre fazendo a cobertura dos nossos eventos, né, cumprimentar todos que estão nos assistindo. Esse evento é muito importante para a cidade de São Paulo. A gente tem feito muito esforço para trazer vários eventos para cá, e esse é uma Fórmula E, que tem 2 importantes sinalizações. De ter evento, gera emprego, gera renda. Esse evento da Fórmula E são 6 mil empregos, 3 mil diretos, 3 indiretos, uma movimentação financeira de 300 milhões, que a gente vai poder fazer com que os nossos restaurantes, os hotéis, os serviços estejam vendendo, as pessoas gerando emprego e renda, que é muito importante. Mas também transmitindo São Paulo positivamente para 190 países. E uma outra questão fundamental, que é essa questão de sustentabilidade da cidade. A Fórmula E, por ser veículos elétricos, a gente está aqui com ônibus elétricos, a gente está fazendo uma ação muito forte de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Por falar em sustentabilidade, é um fator que a Fórmula E tanto prioriza. De que maneira você acha que essa mensagem chega para a cidade? Muito importante. Quando a gente traz a Fórmula E para cá, a gente está aqui agora falando ao vivo na Band, falando para as pessoas que a gente dá importância para isso, para a gente poder ter menos poluição. 63% da emissão de dióxido de carbono que é emitido na atmosfera da cidade de São Paulo são provenientes dos 7 milhões de veículos que circulam aqui todos os dias. A gente poder ter ações, veículos que não sejam poluentes, é fundamental. E esse evento da Fórmula E, ele também traz essa grande alegria, né, a disputa, mas também uma mensagem importante da questão ambiental. Perfeito, muito obrigada, prefeito, parabéns pelo... Tá aí então o prefeito de São Paulo falando aí sobre os investimentos, aquele blá 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 de sempre que todo político fala, né? Aquela coisa que vai gerar muito recurso, que vai gerar muita coisa, que vai gerar muita coisa, e no fim das contas acaba não sendo na prática como é que funciona, até por conta do próprio caos do que acontece dentro da cidade e também no todo. Vamos ouvir aí o Gustavo Pires. É o pico do ano e a gente já está repetindo números aí pré-pandêmicos, a região hoteleira está em mais de 74%. Ótimo, ótimo para a cidade, ótimo para o esporte. Eu te agradeço pela entrevista também, viu? É isso aí, a SP Tours e a Prefeitura prezaram por trazer a Fórmula E finalmente ao Brasil, e a Band tem a honra de transmitir esse grande evento do automobilismo. Obrigado, Gabriela. Aí então, aí o nosso querido Gustavo Pires, do São Paulo Turismo. Aquela coisa de sempre, né, o Fernando? Sempre tem alguém para falar algo acima do evento, para tentar dar uma arrumada. André, Reginaldo Leme. Vamos lá, de novo, vamos lá, vamos ouvi-lo. Esporte no Brasil e também no mundo. Regi, essa Fórmula E, hein? Ela veio para ficar, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que é o futuro do automóvel, né? E a Fórmula E que eu vi 6 vezes em alguns países aqui, mas eu estou vendo e ouvi da organização agora que em função do da geografia nossa aí do local, que é bem extenso, bem comprido o AMB, é a melhor em termos de promoção. Você vê os camarotes ocupando parte das arquibancadas das escolas de samba. Então ficou um espetáculo maravilhoso. Todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos vendidos. E 300 milhões de arrecadação para a cidade de São Paulo. Agora, esportivamente falando, os carros ali estão sempre juntos, né? É extremamente disputado isso daqui. Esse é o princípio da Fórmula E, né? Correr em rua, pista estreita, porque é o tipo de lugar... A Bia pode. É o tipo do lugar que você... É o tipo da corrida do carro que você passa meio na marra, né? Porque tem algumas proteções laterais.
Ah, se encostar demais vai bater carro de Fórmula, não é Stock Car. Mas você força uma ultrapassagem, e eu estive conversando com o Sete Câmara, e eu também, o Antônio da Costa, eles acham que vai ter muita ultrapassagem na corrida. Vamos lá. Regi, que honra tê-la aqui, que honra, divirta-se. Amigos, tá aqui, ó. Reginaldo... Tá aí então o nosso querido Reginaldo Leme, falando um pouquinho aí da parte técnica aí dessa prova, né? Principalmente até pelo que ele falou, o César, essa questão dos carros mais juntos, né? Essa questão mais junta, mais competitiva, não tendo aquela diferença tanta de um carro para o outro. Isso, de certa forma, faz um pouquinho a diferença comparado, por exemplo, a Fórmula 2, a Fórmula 1, enfim, que tem algumas especificações diferentes de carros dependendo da cada corrida, né? Faz diferença, mas isso não quer dizer que a corrida vai ser boa. Porque já vi muita corrida da Fórmula E que é uma chatice. Só espero que tenha ultrapassagem, mas pelo jeito eu temo, mas teremos mais um trezinho de carrinho elétrico. O fato de ser corrida de rua, até que ponto ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Não, até que ponto? Até que ponto? É isso que eu tô perguntando. Até que ponto ajuda ou atrapalha? Atrapalha por um detalhe. O carro, o Fórmula E precisa de curvas fechadas para regenerar as baterias. Nesse caso, uma pista de rua, se o cara passar no modo ataque, para ter um ganho de potência, ele perde a posição. Se fosse no circuito normal, como foi nos Hermanos Rodrigues, a emoção seria muito boa. Apesar da altitude, né, e tal, aquela coisa ali em cima do nível do mar, e que é uma parte mesmo de circuito de permanente, de fato, né, a maioria das corridas, né, tanto que a próxima etapa da Fórmula E vai ser a rodada dupla de Berlim, justamente a capital da Alemanha. Que é a AVC, Diga. A rodada dupla não vai ser na Alemanha, vai ser em Jakarta, na Indonésia. Como assim? Não vai ter em Jakarta sim, André César, mas a próxima é justamente Berlim. Ah, tá. Já é justamente em Berlim, tá certo a informação do André, inclusive no aeroporto de Tempelhof. Ou não, ou mudou o local. Não, aqui ó, agora sim o calendário. Aqui ó, nós temos Cidade do México, nós já tivemos as duas corridas de Daria, Rabat, Cidade do Cabo, essa coisa de São Paulo, aí temos rodada dupla de Berlim, Mônaco, e aí depois vem a sequência até a última corrida lá no final do campeonato. Ao todo, elas são 22 corridas com algumas rodadas duplas dentro do... Na verdade, 16 contando com a rodada dupla, André. Então, algumas formas de corridas duplas para encaixar no calendário, porque não tem espaço, não tem data para encaixar. Tanto que o campeonato vai terminar em julho. Então, é como se fosse um campeonato que começa num ano e termina no outro, né? Então, era assim, a partir desse ano o campeonato passa a começar acho que em janeiro e fevereiro e termina em julho. É mais ou menos um calendário que eles usam como os campeonatos estaduais, né? A Fórmula Indy também está utilizando essa situação. Muito bem. Vamos lá, então, Fernando, para a gente explicar basicamente para quem não conhece a categoria, como é que funciona o modo ataque, o nível de turbo, enfim, como é que funciona a parada toda? Vamos lá então, a Fórmula E é o seguinte, geralmente as provas têm 1 hora de duração e mais uma volta, são corridas onde não há pitstops para troca de pneus, são 2 sets de pneus por fim de semana, né? É bom lembrar isso daí também. O modo ataque, o que seria o modo ataque? Em determinados pontos da pista, conforme você passa colado no muro onde está escrito modo ataque, é liberada via sinal de internet um booster nas baterias, garantindo mais potência para os pilotos na hora das ultrapassagens. Seria o equivalente à asa móvel que a gente tem na Fórmula 1. Tá. A pontuação é a mesma na Fórmula 1, né? Exatamente. 25 pontos para o vencedor e assim vai até o 10º colocado, que recebe 1 ponto. Perfeitamente. Muito bem. Bom, então a gente tem aí todas as explicações.
esse sambódromo do Anhembi, que é lendário. Lendário. É um dos lugares mais espetaculares que nós temos no nosso Brasil, né? É uma das cartas postais, né? Do nosso país, do nosso estado, enfim. Além dos estádios, evidentemente, né? Então, vamos também entender um pouco do como a importância que também tem esse sambódromo aí para tudo, né? O complexo do Anhembi, para quem não sabe, ele tem vários lugares ali na região, ali nessa área, de complexos de exposições, reuniões importantes, normalmente acontecem aí. E antigamente, quando tinha a Fórmula Indy nesse complexo do Anhembi, os carros eles ficavam nessa área de exposições, onde ficavam guardados ali para trazer para as corridas de hoje. Então, tem essa parada aí também. Agora aí o sinal internacional para essa etapa do Grand Prix de São Paulo. E tem pergunta aí no nosso chat, ô Fernando? Tem sim, o Jefferson tá perguntando por que não teve mais a Indy no Brasil neste mesmo circuito e se vai ser como a Indy que vem e depois some. Então vamos lá, Jefferson. Não há mais a Fórmula Indy no Brasil porque o contrato com o IMB, com a Prefeitura de São Paulo e a Fórmula Indy se encerrou em 2013 e houve a briga para que Brasília sediasse uma corrida da Indy. Então a Brasília acabou levando por maior porcentagem, por dinheiro, né? E assim terminou a Indy em São Paulo. Porém, não teve mais a Indy no Brasil porque houve aquele escândalo de corrupção do governo, do então governador Agnello Queiroz, e acabou que a Band com a Fórmula Indy teve que quebrar contrato, né? Teve processos e tudo mais, e com isso não teve mais a Fórmula Indy. Foi por isso que a Indy não veio mais para o Brasil. Pode falar o grid de largada, André? Quer que eu fale de novo? Vamos lá. Vamos lá então, deixa eu repassar aqui porque não vai dar tempo. Confirmando, não aceitaram o protesto da equipe NIO, portanto, o 16º colocado é o nosso querido Sérgio Sete Câmara. Vamos lá então novamente para o grid de largadas. Stoffel Van Dorn é o pole position, Antônio Félix da Costa o segundo, Mitch Evans o terceiro, Eduardo Mortaro o quarto, Nick Cassidy quinto, Jake Hughes o sexto, Jean-Henrique Verne sétimo, Norman Nato oitavo, Max Ginter o nono, Sam Bird o décimo, René Rast 11º, Sebastian Buemi 12º, Nico Miller 13º, Jake Dennis 14º, Sacha Fenetraz 15º, Sérgio Sete Câmara 16º, Tickton 17º, Verlaine 18º, Roland 19º, Frins 20º, Lotterer 21º e Lucas de Grassi 22º e último. Muito bem. Vamos lá então para a largada desta etapa do Brasil, desse circuito espetacular feito aí nesse complexo do Anhembi. Olha, agora o público tá mais cheio, hein, comparado a meia hora atrás. Melhor horário, né, também acaba ajudando bastante aqui nessa parte da reta. Aí o pessoal lá na primeira fila, olho na segunda fila. Eles vão largar um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Não tem a volta de apresentação como nós estamos acostumados. Eles são só recolocados um pouquinho para frente. Aí os últimos carros vão se colocando. É apenas uma forma de você ligar a bateria, né? Tudo ok? Tudo pronto? Todo mundo aproveitando para registrar. Atenção! Vamos para a largada. Aí as câmeras colocadas nos carros da Jaguar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Elas se apagam. Começa o Grand Prix de São Paulo. 31 voltas para os amigos de todo o Brasil. Aí vamos lá então, aí a primeira curva. Van Dorn na frente com o Félix da Costa em segundo, Evans em terceiro, Katz em quarto, Mortara em quinto,
Berger em sexto. Opa, tem gente batendo. Tem gente batendo logo na segunda curva. O primeiro toque aqui, ó. Tem um carro vermelhinho e um carro azul. Bandeira amarela, André. Mortara e Nato. Por enquanto, bandeira amarela. Foram os dois que se tocaram. Um carro da Maserati e outro da Nissan. Aí o pessoal lá mais atrás, todo mundo brigando por posição. Mais batida. Um carro indo quase parando. O Mortara voltou pra pista. Aí a tensão aí da equipe André do Lotterer. Mortara, mais um carro ficando lá fora. André Lotterer. Lotterer, o alemão. Todo mundo se espalhando antes de completar a primeira volta. Lembrando a largada da Indy de 2010, André. Porém, lá teve bandeira amarela em todo o circuito. Exatamente. Vamos lá então para complementamento da primeira volta. Van Dorme é o primeiro, Antônio Félix da Costa é o segundo. Mitch Evans é o terceiro. Katz é o quarto. Jan Henrique Berg em quinto. Hungs em sexto. Hatz é o sétimo. Sampir é o oitavo. Gunther é o nono. Opa! Gente passando reto. Gente passando reto. Era uma passeada ali no S. Ai, que maravilha. Que beleza, hein? Que maravilha, hein? Só não deu pra ver quem é o Ticon. O Ticon aí acabou escapando da pista. Mais um aí que escapou. A VC, pelo menos, o sambódromo, o circuito do AMB tem áreas de escape. Algo raro na Fórmula E. É mais largo, né? Bem mais largo comparado a outras pistas da categoria, né? Ó, de novo aí o replay da largada pro César poder também analisar. Diga lá. Eu acho que quem teve a preferência da curva foi do Van Dorn, porque ele largou na primeira posição. Mas o pessoal foi muito afoito porque é uma reta longa. O circuito do AMB tem duas retas longas, então eles podem avançar e ultrapassar nas retas, em vez de usar as curvas, como é nas outras etapas. Muito bem. Bom, segunda volta já indo para ser completada, com Van Dorme, da Costa, Evans, Acid, Wenger, Hugues, Rast, Sambird, Gunther, Buemi, Miller, Denis, Verlaine, Sete Câmara, Fenestras, Holland, Tincun, o de Grassi, a 18ª posição, ó. Carro do número 7 aí sob investigação, por não ter obedecido a instrução do diretor de prova. Depois vamos saber quem é esse carro aí. Opa, mais uma batida, hein? Mais uma batida, o carrinho verde do Buemi. Buemi bateu e ficou. Ó o pessoal da Evisson aí com a mão na cabeça, com aqueles, meu Deus. Isso é corrida de carro elétrico ou corrida de carro de bate-bate, hein? Pois é. Não, em menos de 2 voltas e meia. Já tivemos 3 acidentes já. Pedaço do carro tá lá. Nada na direção de prova, chegar lá e tirar o pedaço do carro. Vamos embora. É pra ter bandeira vermelha. Senão vai prejudicar os outros carros. A direção de prova nem aí. Vamos lá, mais uma volta. Volta número 3. O Mandome sempre à frente. O Antônio Félix da Costa sempre na segunda posição. As primeiras, pelo menos 10 posições aí, todo mundo bem comportadinho. Aí a briga por posição, nível de ultrapassagem, mais uma vez outro carro passando reto. Meu Deus, hein, velho. Tá feia a coisa, hein. Todo mundo é o terceiro carro que passa reto na primeira curva. O André, tem uma explicação. Como tá fazendo calor em São Paulo, o motor dianteiro sofre muito com a perda de energia, o que tá afetando o fornecimento de energia para a bateria. Ó, dessa vez é o Tincun de novo. Que escapou dessa vez. Tá na 17ª posição. Ó, acabou de passar o Fenestras. É o 16º colocado. O de Graça já subiu para a 15ª posição. Tá próximo ali do Roland. Ali brigando pela 14ª posição. Aí o nível de bateria, de energia que nós temos para cada carro. Estamos ali na casa dos 88, 89 para alguns pilotos. Aí nesse momento da corrida. 21 carros estão aí na prova. O Nato já abandonou.
Volta mais rápida do Denis. Volta mais rápida do Denis nessa quarta volta. De 31 previstas para esse Reprise Brasil. Repito, todo mundo muito comportadinho. Vai ter muito pedaço de carro, hein? Exatamente.